Os poderes judiciário e legislativo se uniram para montar um texto que suspende inúmeras regras e determinações até o fim deste ano. O objetivo é dar mais segurança jurídica ao país durante esse momento de pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Para falar sobre esse projeto de lei emergencial, já está comigo na linha o juiz do trabalho, professor universitário, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Dr. Rodolfo, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer sempre poder servir à cidadania através da Rádio Justiça, que presta um serviço sensacional a todos do Brasil. Obrigada, doutor Rodolfo. Então vamos explicar agora para o nosso ouvinte, doutor Rodolfo, que texto é esse e explica para a gente mudança no ordenamento jurídico do país, como é que vai ser isso? Bem, nós estamos vivendo um momento absolutamente inédito na história do país. Estamos vivendo uma situação em que, por recomendação médica, por recomendação científica, estamos isolados, em quarentena. Mas as relações jurídicas, elas continuam ainda sendo exigíveis, elas continuam, os nossos vencimentos de contas continuam indo, os prazos prescricionais continuam correndo, então era preciso dar um mínimo de segurança jurídica para essas hipóteses, seguindo talvez a inspiração em alguns outros modelos. A Alemanha já trouxe também regras sobre isso, para tentar apaziguar ou amenizar os efeitos de uma situação em que as pessoas não estão conseguindo sequer cumprir as obrigações ou demandar no judiciário estas reparações. Então, o projeto de lei, né, ainda é um projeto de lei, mas há uma promessa de que isso vai se tramitar de forma rápida, célere, né, justamente para não criar direitos novos, mas sim tentar salvaguardar alguns deles em relação a prazos profissionais ou determinadas obrigações. Isso, doutor Rodolfo, que eu queria que o senhor explicasse, deixasse bem claro para o nosso ouvinte, dando exemplos. Em quais áreas, em quais situações aí já daria para o senhor antecipar uma possível mudança, uma flexibilidade nas regras? Essa sua pergunta é muito inteligente, muito bem elaborada. Por quê? Porque a gente não tem como prever como o Congresso Nacional vai votar, se vai fazer alguma modificação ou não. Mas dá para antever, então, sem exercício de um dom de profecia que não temos, né, o que deve vir. A lógica do projeto por exemplo, com os prazos prescricionais. O que é isso? Todo mundo, quando tem uma violação de um direito, faz nascer uma pretensão, que é a possibilidade de exigir uma reparação. Essa pretensão tem um prazo prescricional que nasce junto com ela. Esse prazo prescricional, né, e isso vai variar de cada tipo de ação, por exemplo, responsabilidade civil são 3 anos, então o indivíduo tem durante todo esse período para ajuizar a ação. Mas se nesse momento a situação está tão caótica no país, que as pessoas não têm como, às vezes, ir à justiça ou procurar um advogado ou ter essa facilidade, então está se suspendendo esse prazo, literalmente suspender, porque suspender é paralisar e quando cessado o fato, volta a começar de onde parou, né, e justamente para tentar regular essa situação. Esse é um bom exemplo. O senhor falou uma questão muito importante, essa questão de para e depois volta. Explica para a gente, doutor Rodolfo, por ser um texto no momento excepcional, um momento inédito de calamidade pública, de pandemia, isso significa que essas regras no texto, elas são provisórias, né? São emergenciais e depois volta tudo. Exatamente. A expressão técnica são temporárias. Sim. Elas são uma disciplina temporária em função dessa situação. Note, eu tenho feito lives, dado entrevistas sobre o tema, e talvez até para trazer mais leveza a essa discussão que é tão séria, eu digo que nós temos que lembrar da canção. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nós estamos vivendo um mundo novo e, nesse ponto, tentar amenizar os anseios, as apreensões de cada um,
tentando normatizar para preservar o pós. Ou seja, quando acabar esse momento, e Deus permita que vai acabar e o mais breve possível, podemos retomar as nossas vidas do estado em que se encontram. E essas medidas, essa mudança temporária, ela também não estipula prazo não, né? Até porque a gente sabe que é uma situação que ninguém consegue imaginar quando que vai acabar, né? Exatamente. Esse é um dos pontos que talvez possa ser objeto de uma regulamentação específica, porque até para garantir ao mínimo de segurança jurídica é importante que se estabeleça um marco temporal, ainda que esse marco temporal seja depender de uma manifestação do Poder Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, dizendo, olha, é até esse período, ou pode ser prorrogado, porque isso pode garantir às partes um mínimo de segurança. Tudo o que queremos no campo da área jurídica, seja o legislativo e o judiciário, é proporcionar ao cidadão o mínimo de estabilidade e segurança nas suas relações jurídicas. Doutor Rodolfo, acho que é muito importante, oportuno a gente deixar o nosso ouvinte ciente que é um texto que, diferentemente de outras situações, teve uma parceria, né? Então, assim, não foi só o legislativo que buscou isso. Teve uma redação, um apoio nessa redação e toda uma iniciativa também do judiciário. Nesse ponto houve justamente esse anúncio. É claro que a gente não sabe de todos os detalhes pela elaboração, mas é um projeto de iniciativa conjunta do próprio Supremo Tribunal Federal que está atento à cidadania nesse momento. Para você que acompanha a partir de agora a Rádio Justiça, eu estou batendo um papo, conversando aqui com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Ele que é juiz do trabalho, professor universitário, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e conversa com a gente sobre um texto em tramitação no Congresso Nacional que busca mudanças nas determinações, nas regras, mudanças temporárias até o fim de 2020, enquanto durar aí essa pandemia da Covid. Doutor Rodolfo, o senhor com muita propriedade consegue responder a isso que eu vou perguntar para o senhor agora. O senhor como juiz do trabalho, magistrado, isso é muito importante para a magistratura hoje, né? Porque a gente sabe que diante de tanta coisa nova para especialistas da saúde, para o especialista no direito, para o profissional de direito, também é difícil ter que julgar diante de tantas situações novas. É verdade, e por isso a importância desse projeto. Vou falar um pouco sobre ele, justamente para mostrar a preocupação de garantir um mínimo de segurança. É importante dizer que esse projeto é um projeto de lei emergencial exclusivamente para o direito privado. Ele não altera nem revoga leis em vigor, apenas suspende parcialmente a eficácia de algumas. Por exemplo, como eu falei, suspende os prazos de prescrição, impedindo a contagem, por exemplo, de tempo de uso capião. Ele delimita os efeitos jurídicos da pandemia a partir de 20 de março, para ter um marco temporal, que foi a data do decreto legislativo, impedindo alegações de caso fortuito para dívidas antigas, né? Ela impede, por exemplo, o uso do Código de Defesa do Consumidor para as relações entre empresas, restringe até 30 de outubro de 2020 o direito de devolução de mercadorias em delivery após 7 dias de uso em razão das dificuldades logísticas, permite assembleias de empresas, condomínios e outras pessoas jurídicas na modalidade virtual. Ela restringe o acesso a condomínios e dá poderes ao síndico para um maior controle durante a pandemia. Ela impede a execução de ordens de despejo nas locações prediais urbanas até 31 de dezembro de 2020. Permite que os valores atrasados após 31 de outubro sejam pagos parceladamente. A questão das dívidas por pensão alimentícia, né? As prisões por dívida alimentícia serão executadas em domicílio até 31 de outubro, né? Os prazos para abertura e fim de inventários e partilhas serão adiados. Algumas práticas anticoncorrenciais deverão ser avaliadas pelo CAD, levando em conta a pandemia. Quantas denúncias nós temos vendo de pessoas que estão aumentando o valor de álcool gel, de máscara, uma situação que é terrível.
né? Uma questão também muito importante, o jornalismo brasileiro, a questão da lei de proteção de dados está sendo adiada a vigência justamente pelas dificuldades de operacionalização, contratos agrários podem ser prorrogados, né? Esses são os pontos centrais, né? É importante esclarecer o nosso ouvinte, o cidadão e a cidadã que nos ouve, né? Porque não há uma mudança de legislação, é a só suspensão de eficácia de algumas normas, uma intervenção mínima para evitar a ampliação de um calote generalizado, mas com respiros, vamos dizer assim, para alocação, né? Essa ideia é muito importante, porque a suspensão dos prazos prescricionais evita que o indivíduo entre no calote e depois diga, olha, passou o prazo, não, nós vamos verificar isso. É, numa síntese, um pouco de segurança jurídica em meio a um cenário de grandes quebras de contratos e de judicialização. Eu acabo de conversar, ouvinte, com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, professor universitário, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Foi um bate-papo sobre as mudanças, ainda lembrando, não tem nada certo ainda, o texto está no Congresso Nacional, vai tramitar ainda, vai ser votado para trazer mudanças no ordenamento jurídico, mudanças temporárias, como o próprio doutor Pamplona falou, não há nenhuma suspensão, não dá nenhuma retirada de lei, nenhuma lei deixa de vigorar, apenas uma adaptação diante desse cenário de pandemia. Doutor Rodolfo, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu espero que conversaremos num momento já de mais tranquilidade, para falarmos da população mais tranquila, já num cenário de, digamos assim, menos preocupação no Brasil e no mundo. Eu agradeço também a oportunidade de servir o cidadão, a cidadã, através desse veículo sensacional que é a Rádio Justiça, lembrando a todos os nossos amigos e amigas que o melhor direito, o direito que é verdadeiramente inalienável, é o direito de ter esperança. Tenhamos esperança de melhores tempos. Com certeza. Ótima mensagem do Dr. Pamplona aí. E agora nós vamos para um rápido intervalo e você fica depois na sequência com mais edição da Hora. Você está ouvindo Justiça na Tarde.